Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aí de novo a dica para você favoritar o podcast e receber toda semana um conteúdo exclusivo. E essa semana, no episódio 31, eu vou falar sobre como querer sempre estar certo pode prejudicar relacionamentos, sejam esses relacionamentos pessoais ou relacionamentos profissionais, principalmente quando a gente está falando de casamento. Ah, Bruno, mas não é que eu queira estar certo, é que eu estou certo. Bom, se você já começa aqui com esse pensamento, nem precisa ouvir o resto do episódio, dá uma refletida sobre como é que você se sente sobre estar sempre certo, seja no seu relacionamento pessoal ou profissional. E para começar, eu vou falar um pouco aqui sobre o casamento e o que ele representa para mim. Assim a gente já parte de uma premissa conhecida. Para mim, o casamento é uma relação íntima e comprometida entre duas pessoas que se amam e elas decidem, em determinado momento da vida, compartilhar o resto da vida juntas. Então, basicamente, é isso que eu imagino. E trazendo aqui um pouco da etimologia da palavra compartilhar, ela é derivada do verbo latino compartire, que significa dividir em partes iguais. Ou seja, para mim, é ter uma relação com alguém que você ama, de forma que cada um tenha o seu espaço, que cada um seja respeitado, que cada um possa expor as suas opiniões e que não existe uma busca de um vencedor no casamento. Porque quando isso acontece, geralmente tem muitos perdedores nessa história, mais até do que a gente imagina. No entanto, a gente sabe que tem alguns casamentos, e aí eu vejo muito isso, que existe a luta do poder, de controle, de estar certo, de ter razão, de ser o melhor no casamento, às vezes até uma competição entre as pessoas do relacionamento, né? E não só no casamento, na vida profissional a gente vê que isso também acontece. E a busca da vitória no casamento, ela pode levar aí a ressentimento, a distanciamento emocional e até mesmo ao fim da relação. É fundamental que ambos os parceiros estejam ali dispostos a se comprometer e trabalhar juntos para que esse casamento dê certo e para que ele seja saudável, né? E no trabalho, assim como no casamento, o relacionamento também envolve aí duas ou mais pessoas trabalhando juntas em busca de um objetivo comum, ou pelo menos deveria ser um objetivo comum, né? Objetivos comuns, vamos dizer assim. Ambos os relacionamentos, eles exigem o comprometimento, a comunicação, o respeito, para funcionar de maneira saudável e eficiente, né? Assim como no casamento podem haver conflitos e desafios, no relacionamento de trabalho é importante que todas as partes estejam também dispostas a resolver esses problemas de maneira construtiva, trabalhando juntos, sem prepotência, sem julgamento, sem se achar melhor do que o outro. E a prepotência, ela pode causar aí muitos problemas em um relacionamento. Ela pode levar a conflitos constantes, ela pode levar ao sentimento de desigualdade, de injustiça. Além disso, a prepotência, ela pode fazer com que as pessoas desse relacionamento se sintam constantemente inferiorizadas e inseguras, o que pode afetar na sua autoestima, no seu bem-estar, no seu autocontrole. Então, assim, trazendo uma infelicidade de forma geral, né? Um exemplo de como a prepotência pode influenciar no casamento pode ser quando, por exemplo, um dos parceiros constantemente está ali tomando decisões importantes sem consultar o outro, ou quando um dos parceiros se recusa a ceder em determinados assuntos e insiste sempre em ter razão. Já no trabalho, olhando aí para o âmbito profissional, um exemplo disso é quando um líder, por exemplo, interrompe constantemente ou fala por cima de outros membros da equipe durante conversas, reuniões, discussões, ou quando o líder se recusa a delegar tarefas e responsabilidades para a equipe, achando que eles não têm a capacidade, por exemplo, para atender aquelas necessidades. E isso pode sim levar aí a um sentimento de rejeição, de inutilidade, de desvalorização entre os membros da equipe, o que pode afetar a produtividade e até mesmo o sucesso daquele time, o sucesso daquela liderança, aí dependendo até o sucesso da empresa, né? A gente vê alguns casos recentes aí, por exemplo, o caso do Elon Musk, que a gente já falei até em outro podcast, mas que representa muito esse cenário, né? E é sempre importante que os líderes estejam dispostos a ouvir e valorizar a contribuição de cada membro da equipe, que possa trabalhar junto para o benefício do time, para o benefício da empresa, tendo uma visão do que a gente está fazendo de entrega de valor, do que cada um ali pode contribuir dentro desse time. Mas voltando aqui para o casamento, se um dos parceiros constantemente tenta estar certo enquanto o outro está errado, isso pode também levar a conflitos, isso também pode levar a falta de respeito pela opinião do outro,
pelo desejo que o outro tem de fazer alguma coisa ou de seguir algum caminho, e você ali está desrespeitando porque você não acredita ou porque você não dá espaço para que o outro possa seguir nesse determinado caminho. Por exemplo, quando um dos parceiros pode desejar viajar para uma determinada cidade de férias, sei lá, ele gosta de praia, ela gosta de montanha, e aí um se recusa a aceitar a opinião do outro, e às vezes um acaba cedendo, ou então isso acaba com as férias daquele casal. Então, se um ceder, já é ruim porque ele vai se sentir mal. E se o outro, se nenhum dos dois ceder e eles deixarem de tirar essas férias, os dois vão ficar mal. Tem outros exemplos também, quando o parceiro deseja comprar um determinado item, por exemplo, um PlayStation 5 ou um sapato novo, mas o outro se recusa em fazer aquela compra porque insiste que tem razão, que aquilo ali não é relevante, que não é importante para ele, e isso acaba gerando aquele sentimento de que a opinião do seu parceiro ela não é importante, gerando aquele sentimento de rejeição. E eu vou te falar, dinheiro é uma das principais causas de discussões em relacionamentos e que causa muitas separações. Resumindo, ter razão, querer sempre decidir, ser prepotente, não considerar a opinião do outro, querer vencer sempre, ou seja, ter um relacionamento ganha-perde, é algo que pode arruinar qualquer tipo de relacionamento, seja ele o seu casamento ou o seu relacionamento de trabalho. Mas Bruno, beleza, o que a gente pode fazer para evitar isso, para melhorar essa situação? Bom, eu vou te dar aqui algumas dicas do que eu sinto que faz diferença em um relacionamento saudável. E para começar, óbvio, a comunicação é a base de tudo, né? Ter uma comunicação eficaz, clara, sincera, é fundamental. É importante que todas as pessoas dessa relação, seja no casamento ou no trabalho, estejam dispostas a ouvir e compreender as necessidades e desejos do outro, e também expressar suas próprias necessidades e desejos de maneira clara e respeitosa. E aí, falando em respeito, esse eu acho que é o segundo item. A gente está falando aqui em fundamento, em base. Comunicação e respeito é base para tudo, né? E esse segundo item é fundamental para um bom relacionamento. A opinião e escolhas de cada pessoa ela tem que ser respeitada, mesmo que a gente não concorde. Respeitar não é aceitar tudo que o outro diz, é saber ouvir, se for necessário conversar, trazer o seu ponto de vista de forma leve e não deixar que isso se torne uma barreira daquele relacionamento. A gente não pode querer mudar a opinião do outro o tempo todo, achando que a nossa é mais correta, que a nossa é mais importante. Esse tipo de relacionamento ele não é saudável. E para que isso funcione, todas as pessoas, seja um casal ou um colega de trabalho, todas as pessoas têm que estar comprometidas em trabalhar juntos nesse tema, em comunicação, em ser transparente, em não julgar, em respeitar, em se comunicar melhor, em ouvir o outro, em saber resolver conflitos e não inflamar mais ainda os conflitos que às vezes acontecem, né? Parece que a gente vai ter uma conversa num relacionamento e ela começa com uma comunicação boa e se transforma numa ADR e aí vem lembranças e aí joga na cara e isso realmente não faz parte de um relacionamento saudável, né? Uma das formas de fazer isso é praticar a empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, é entender a necessidade, o sentimento do outro, mas é se colocar no lugar do outro dentro do cenário do outro, não é pensar assim, eu no lugar dele faria diferente, porque isso é novamente a sua opinião e não é uma aplicação da empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, no contexto do outro, no cenário que ele está vivendo, entendendo por que ele tomou as decisões e as ações que ele teve e apoiando, né? Você está ali para ajudar. E apoiar, sim, também é mais uma forma de construir um bom relacionamento. É dar espaço aos outros. Muitas vezes a gente se coloca em uma posição que respeita, que ouve, que dá atenção, mas que nunca apoia. E esse último passo, às vezes, é um dos mais importantes, porque ele demonstra que a gente está ali pelo outro e não está simplesmente ali. É claro que existem outras formas da gente melhorar o relacionamento, a terapia ajuda muito, porque ela tira a gente ali de forma individual do centro da questão e começa a ter um olhar mais para o todo, né, para o relacionamento como um todo, começa a se questionar em relação a como a gente age e por que a gente age de determinada maneira. E no caso do trabalho, além desses pontos todos, né, que contribuem também, existe a questão de dar e receber feedback, de ajudar a melhorar o relacionamento. O feedback no casamento também ajuda, tá? Mas às vezes eles acabam se tornando conversas mais abertas e mais francas. E no trabalho ele é algo mais estruturado, é algo mais cadenciado, é algo que a gente tem em eventos ali onde você precisa puxar uma conversa. Então, em suma aqui, resumindo, para que a gente possa cultivar bons relacionamentos de trabalho, bons casamentos, bons relacionamentos pessoais,
a gente precisa se despir da prepotência, a gente precisa dar mais atenção ao próximo, sem julgamento, respeitando a opinião do outro, se colocando no lugar do outro, sobre o prisma do outro, não sobre o nosso, não sobre as nossas próprias experiências, apoiando e ouvindo quando é necessário e sempre mantendo uma comunicação clara, uma comunicação transparente, respeitosa, buscando aí a harmonia. E isso a gente melhora com a prática, né? Não é uma coisa que a gente vai começar a fazer hoje e amanhã, tá tudo maravilhoso, melhorei meu casamento, melhorei meu relacionamento de trabalho, mas também quanto antes a gente começar essa prática, mais fácil ela vai se tornar, mais natural ela vai se tornar, ela inclusive vai acabar se transformando em um hábito que com o passar do tempo você nem vai perceber mais que você precisa fazer isso, você já vai fazer isso de forma natural e transparente. E foram essas as dicas de hoje para a gente ter aí cultivar bons relacionamentos ou melhorar relacionamentos que já estejam bons. E espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de compartilhar, de deixar o seu review, assim esse conteúdo chega para outras pessoas. E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.